Olá, vamos rever o assunto da aula 3 da disciplina Sensoriamento Remoto do curso de Gestão Ambiental. O sensoriamento remoto, como vimos, baseia-se na interação da energia com a matéria. Da energia eletromagnética incidente, uma parte é refletida, uma parte é transmitida e outra absorvida, dependendo da composição dos alvos imagiados. A reflectância mede a quantidade de energia refletida pelo objeto, a transmitância de energia transmitida e a absortância de energia absorvida. Para conhecermos e diferenciarmos os alvos, é importante conhecer a assinatura espectral desses alvos, ou comportamento espectral. Essa assinatura ela é o conjunto dos sucessivos valores de reflectância dos objetos ao longo do espectro eletromagnético. Então, temos aqui um gráfico das assinaturas e algumas assinaturas espectrais que medem a reflectância do objeto ao longo de faixas do espectro eletromagnético. Dessa forma, podemos ver que os objetos são representados de forma bem diferente ao longo do espectro e podemos diferenciá-los. A partir do equipamento chamado espectroradiômetro, é que calculamos, na verdade, ele mede as respostas de reflectância ao longo das faixas do espectro eletromagnético. Então, é com o espectroradiômetro que são geradas as assinaturas espectrais dos alvos, pois eles registram a quantidade de energia refletida nas diferentes faixas do espectro eletromagnético, traçando as curvas espectrais. Nessa figura, é possível verificar que na faixa do visível, a vegetação reflete mais energia na banda do verde, que justamente corresponde à faixa de 0,49 a 0,58. Esse fato se explica porque o olho humano enxerga a vegetação na cor verde. Entretanto, na faixa espectral do infravermelho próximo, que já é uma faixa não visível ao olho humano, a vegetação fica bem mais diferenciada do que os outros alvos. Então, ela tem um pico de reflectância que garante uma maior diferenciação da vegetação em relação aos outros alvos. Então, é uma faixa interessante para se detectar a vegetação. Observe que a água limpa e a água suja, ou turva, com sedimentos em suspensão, possuem assinaturas espectrais bem diferentes, mas ambas refletem energia somente na região do visível, não refletindo quase nenhuma energia na faixa do infravermelho. Observem também que o solo argiloso e o solo arenoso não possuem grandes variações de reflectância nas faixas do espectro. Tem uma linha razoavelmente direcionada com quase nenhum pico de energia refletida. As imagens digitais são formadas por pixels. Pixels é a menor área, um pixel é a menor área imaginada pela imagem. Então, quer dizer que um pixel, ele guarda um valor chamado dN, que justamente corresponde ao nível de reflectância daquela área no terreno. Ou seja, representa o brilho ou a quantidade de energia refletida ou emitida pelo alvo numa determinada faixa espectral. Quanto mais o elemento reflete ou emite energia, mais claro será o pixel na imagem. Quanto menos, mais escuro será o pixel na imagem. Esse valor de dN, ele varia de acordo com a capacidade de armazenamento de dados.
ou seja, normalmente o valor de armazenamento é de 8 bits. Sendo de 8 bits, o pixel varia de 0 a 255 tonalidades de cinza, 0 sendo preto total e 255 sendo branco total. Mas existem também sensores que adquirem imagem 10, 11 ou 12 bits. Então, as imagens formam os níveis de cinza nos pixels, onde a gente visualiza a imagem de acordo com o valor de DN associado, só para poder exemplificar como são armazenados os dados. Os sensores, eles captam, a maioria deles, diferentes faixas espectrais, e por essa razão são ditos como sensores multiespectrais. Mas também existem sensores que operam em centenas de intervalos espectrais, são chamados sensores hiperespectrais. Também existem sensores ultraespectrais, que operam em muitas centenas de faixas. Os sensores multiespectrais, eles trabalham com faixas específicas e variam até dezenas de faixas. Nessas imagens temos um exemplo do sensor TM do satélite Landsat, que mostra então as imagens captadas em diferentes faixas: banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5 e banda 7. Essas imagens correspondem a parte da região metropolitana do Recife e são adquiridas em 22 de 4 de 95. Essas faixas espectrais, também conhecidas como bandas das imagens, elas garantem a diferenciação dos alvos quando da composição colorida da imagem. Podem ver que a mesma região ela aparece de forma diferente em cada faixa. Então você pode identificar qual seria a faixa onde teria maior diferenciação dos alvos em relação à outra. O sensor TM, ele possui 7 bandas, onde essas bandas são divididas, uma parte na região visível do espectro eletromagnético e uma parte na região do infravermelho. Então, essa composição, a junção dessas bandas para visualizar em colorido, garante uma visualização na faixa dividida, enquanto composições utilizando as bandas do infravermelho garantem composições coloridas com falsa cor. A composição colorida nada mais é do que a sobreposição de diferentes bandas nos canais de visualização, que é o canal RGB. R de red, em inglês, G de green, em inglês, e B de blue. Podem visualizar que essas composições aqui temos a TM321, TM543, TM453 e TM472. Em cada composição, temos a região do visível, então vemos na imagem da forma que conhecemos e que enxergamos com o olho humano, enquanto que as demais já têm uma composição com falsa cor, por incluir bandas do infravermelho. Em cada uma nós podemos diferenciar os alvos, só que podemos ver qual a composição que garante a maior diferenciação. Por exemplo, na primeira composição não temos uma grande diferenciação da vegetação com a água, enquanto que na composição 543 ou na composição 453 temos uma diferenciação muito maior da vegetação com a água. Mas na composição 321 vemos mais os sólidos em suspensão na água. Enfim, tem que se avaliar bem qual a composição mais adequada ao estudo. Como existem diferentes satélites, e são muitos, a melhor forma de caracterizar esses satélites é utilizando as características dos satélites ou das imagens. As características são agrupadas em 4 maiores resoluções, que são a resolução espacial,
resolução espectral, resolução radiométrica e resolução temporal. A resolução espacial refere-se ao menor elemento ou superfície distinguível pelo sensor, ou seja, qual a menor área imagiada naquela imagem. Enquanto que a resolução espectral refere-se ao número e à dimensão, ou seja, ao número e ao tamanho de faixas que aquela imagem capta. A resolução radiométrica refere-se à sensibilidade de detecção do sensor, ou seja, a quantidade de bits que ele armazena das imagens. E a resolução temporal refere-se ao intervalo de tempo que o satélite leva para imagiar ou recobrir uma determinada área de interesse, ou seja, de quanto em quanto tempo ele passa de novo pelo mesmo ponto na superfície terrestre. Na resolução espacial, é muito importante avaliar por faixas. Então, existem as imagens ditas de baixa resolução, que já tem uma característica dos pixels terem uma área muito grande. Então, a resolução espacial de 30 por 30 quer dizer que no quadrado de 30 metros quadrados, você vai ter 30 metros quadrados não, de 30 por 30 metros, você vai ter um pixel associado, ou seja, é uma uniformidade numa área de 30 por 30 metros. Enquanto que quanto esse valor vai diminuindo, ou seja, vai aumentando a resolução espacial, maior fica a diferenciação dos alvos, ou seja, vai aumentando a qualidade da resolução. Por isso, dependendo do uso, é mais interessante trabalhar com a imagem de alta resolução do que com a imagem de baixa resolução. A resolução espectral, ela trata então do número e do tamanho das faixas espectrais ou das bandas que o sensor capta. No caso do sensor TM, como vimos, ele trabalha com 3 bandas mais curtas no espectro visível, enquanto que trabalha com faixas mais largas no espectro do infravermelho. Mas existem outros satélites que trabalham com diferentes tamanhos e quantidades de faixas. Quanto maior o número e menor a faixa, maior é a resolução espectral do sensor. A resolução radiométrica trabalha então com a quantidade de níveis de cinza refletidas ou captadas pelas imagens, sendo que quando a gente trabalha com 1 bit, só temos 2 níveis de cinza, ou preto ou branco. Quando vamos aumentando os bits, a capacidade de armazenamento de tons de cinza, nós vamos aumentando a diferenciação dos alvos. A maior parte dos sensores trabalham com 8 bits, mas existem sensores que captam maior diferenciação em níveis de bits. Os bits para calcular o número de tons de cinza captados é uma exponencial de 2 elevado a n, sendo n o número de bits. Então, 2 elevado a 8 dá 256 níveis de cinza, que varia de 0 a 255. 2 elevado a 11 dá 2048 níveis de cinza, que varia de 0 a 247, e assim por diante. A resolução temporal corresponde então ao tempo de revisita do satélite, ou seja, quanto tempo ele leva para passar novamente sobre o mesmo ponto na superfície terrestre. Isso é muito importante para os estudos que necessitam de acompanhamento sistemático de mudanças, ou seja, quando você precisa de uma sistematização para visualizar a mesma área de tempos em tempos. A análise dessas imagens em múltiplas datas fornece informação sobre como as variáveis estão mudando com o passar do tempo. Essas tabelas, eu vou mostrar mais uma à frente, ela tem um resumo das resoluções em relação a alguns satélites e sensores. Para o satélite Landsat 5, no sensor PN, a resolução espacial é de 30 metros, enquanto que a resolução espectral garante a ele 7 bandas. A resolução temporal é de 16 dias, então quer dizer o quê? Que ele, a cada 16 dias, passa sobre o mesmo ponto na superfície da Terra.
E por ter uma resolução espacial de 30 metros, as cenas dele têm tamanho de 185 km. No satélite SPOT, ele possui 2 sensores acoplados. Então, no sensor HRV, ele tem resolução de 20 metros, com 4 bandas, e tem uma banda de 10 metros de resolução espacial, onde a resolução temporal desse sensor é de 26 dias. Ele já tem também o sensor Vegetation, que tem uma resolução espacial muito maior, de 1 km, mas tem resolução espectral de 4 bandas e tem resolução temporal de 1 dia. Então, assim, a gente pode fazer um comparativo para poder analisar qual seria o sensor mais indicado, ou pelo tempo de revisita, ou pela resolução espectral, ou pela resolução espacial daquele sensor. Nesse slide temos então os sensores de alta resolução, que são alta resolução espacial. Os satélites íconos QuickBird, WorldView e GeoEye têm uma resolução espacial em torno de metro. Então, o sensor multiespectral, ele tem uma resolução de 4 metros para um satélite íconos e trabalha com 4 bandas, tendo tempo de revisita muito curto, de 2 dias. Enquanto que no QuickBird, essa resolução cai para 2,5 metros e o tempo de revisita aumenta um pouco, de 1 a 4 dias. Já para o GeoEye, esse satélite garante no multiespectral uma resolução espacial de 1,65 metros, mas no pancromático chega a 41 centímetros, uma altíssima resolução espacial, com tempo de visita de 1 a 3 dias. Enfim, a partir desses dados é possível escolher qual sensor mais adequado a cada uso, estudo, atividade. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês a respeito das imagens. Bons estudos!